Nós vamos ler então João, o Evangelho segundo João, capítulo 6. Diz assim, palavra de Deus, palavras mais especificamente de Jesus Cristo: eu lhes digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu, Jesus, sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná do deserto, mas morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. E quem comer desse pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar a sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe o meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém. Preste atenção, nós estamos hoje, domingo 10 de maio, em um dia desafiador por vários aspectos. Dentre esses aspectos, eu destacaria pelo menos dois grandes aspectos. O dia de hoje é desafiador porque é o dia que a nossa igreja local celebra a ceia do Senhor, a festa da comunhão, a Eucaristia, o comer pão e tomar o vinho juntos à mesa. Ceia do Senhor é sentar-se à mesa de Deus por causa do que Cristo fez e se banquetear da graça e do perdão. Mas é desafiador porque esta é uma festa que a gente celebra em memória de Cristo juntos. A gente celebra numa mesa repleta de irmãos, de comunhão, de abraço, de partir o pão. E com o isolamento social necessário nesse momento, a gente tem que fazer isso de uma forma excepcional. Você aí na sua casa e algumas poucas pessoas aqui para o serviço de culto. É desafiador porque a gente não pode trocar o cálice com você, o pão com você, não pode sentar à mesa com você e não pode te dar um abraço. Então esse domingo é desafiador. O segundo aspecto que eu diria que esse domingo é desafiador é porque hoje também é celebrado o Dia das Mães. E celebrar o Dia das Mães sem um abraço apertado não é fácil. E pode ser que alguns de nós, inclusive, esteja com as suas mamães enfermas. Pode ser que alguns de nós, ou de nossas famílias, as mamães estejam internadas, por exemplo. Ou pode ser que as mamães, sendo de idade, têm que ficar isolado num lugar da casa. Então a gente está perto, mas está longe. A gente está perto, mas não pode abraçar. E curiosamente, o abraço, que sempre foi um sinal de acolhimento, de amor, de afeto, agora o abraço pode significar a doença e até a morte. Olha como a simbologia foi afetada. Por isso que é desafiador. Ou tem mamães que deram luz aos seus bebês essa semana, como é o caso da Thalita, aqui da nossa igreja, como é o caso da família do Rogério Valenciano, e tem que separar o bebê de todas as pessoas, inclusive dos avós, porque nesse momento, qualquer aproximação física pode significar perigo, inclusive perigo de vida. Então, esses dois aspectos nos desafiam. A festa da comunhão não pode ter as pessoas próximas, e a festa de celebração do Dia das Mães não pode ter o abraço e a proximidade das mães. E é precisamente por causa desses desafios que eu queria ajudar a você trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Eu queria que você se lembrasse
que nós não fazemos parte isoladamente de uma geração, nós fazemos parte de uma história do amor de Deus, uma história de um Deus que cria um mundo perfeito, mas nós como humanidade nos separamos dele, nós quisemos viver de forma autônoma, independente, e nós caímos no nada, nós caímos no vazio, nós caímos no mundo desajustado, nós caímos no mundo de orgulho humano que mata e se fere, nós caímos no mundo onde a natureza geme esperando redenção, enquanto ela geme, ela é hostil à humanidade, como o vírus que invisível provoca medo e desespero em toda a civilização. É diante desse quadro de desajuste na criação que eu queria lembrar você faz parte de um projeto de amor de Deus, e embora você conviva com o mal ao seu redor, embora você conviva com a hostilidade de um mundo que tem forças espirituais do mal, eu queria que você se lembrasse que você faz parte daquilo que Deus está fazendo em termos de redenção. Deus está consertando o nosso mundo. Agora deixa eu lembrar você das coisas boas do que Deus está fazendo no momento que tem tanta notícia ruim. A primeira notícia que eu queria dar a você é que Deus continua com seu projeto de libertação da humanidade. Nós cantamos várias músicas hoje aqui, cujos temas eram sangue do Cordeiro, ressurreição, vitória sobre a morte, o sangue que protege. Ou seja, são elementos e são termos e conceitos da fé cristã que remete a um mundo de sofrimento, mas também um mundo de restauração. Deus está fazendo algo incrível no meio das nossas dores, dos nossos grandes problemas. E é por isso que eu vejo com grande alegria hoje a gente poder celebrar em meio a desafios do Dia das Mães e da ceia, da festa da comunhão, como é que Deus une essas duas coisas na história. Veja, a ceia do Senhor é um símbolo de que nós fomos reconciliados de novo com Deus. E o Dia das Mães, ou a mãe como instituição, é um símbolo da libertação de Deus. Se não, vejamos, a Bíblia começa com uma história de uma mãe. Que mãe é essa? Eva. O nome Eva significa mãe de toda a humanidade. E Eva, como mãe, é aquela mãe que vê os seus filhos nascerem, crescerem e já experimentar a primeira dor, a dor de um filho tirando a vida do outro filho. Os filhos de Eva, a geração de Caim, é uma geração de afastamento de Deus, mas também é uma geração de cuidado de Deus, porque são os filhos de Eva, na geração de Caim, que vão desenvolver a cultura, a metalurgia, a arte, ou seja, a graça comum de Deus é derramada sobre os filhos da mãe Eva, mas esses filhos continuam sendo rebeldes apesar da graça de Deus, e Deus põe fim à primeira civilização humana nos dias de Noé, e em Noé, com a esposa de Noé e os filhos de Noé, começa uma segunda civilização, e são os filhos da paternidade e da maternidade de Noé. O mundo se enche de graça, Deus faz Noé plantar uma vinha, a vida ressurge, a agricultura ressurge, a comida, todos os itens necessários à vida ressurgem, e Deus de novo dá a possibilidade a essa civilização de viver sobre a sua graça, ainda que eles continuem pecando. Mas essa segunda civilização também encontra o seu limite, e o dilúvio põe final a essa segunda civilização. Então os filhos da mãe Eva falham, eles falham em levar adiante um projeto de civilização. Então Deus chama uma outra mulher. A gente conhece a história de Abraão.
mas a gente talvez não tenha falado devidamente sobre a história de uma outra mãe, a mãe Sara. Sara é com Abraão, mãe e pai dos que creem. Quem é Sara? Sara é alguém que não pode ter filhos. Sara é alguém cujo útero já se secou e não é possível dela sair uma civilização. Mas Deus coloca as suas mãos curadoras sobre Sara, essa mãe tão especial. E Sara começa a lutar pela sua maternidade. E junto com a maternidade de Sara entra uma outra mãe, Agar. Agar é mãe de um filho escravo. Sara é mãe do filho da promessa. E Deus coloca as mãos sobre essas duas gerações. E essas duas gerações se proliferam, crescem, se desenvolvem. E nós temos então duas mães de duas civilizações que vão adiante. E Sara tem um filho, Isaac. Isaac é filho da promessa. Isaac se casa com Rebeca, outra mãe que não pode ter filhos, outra mãe que parece que o projeto de libertação da humanidade de Deus vai ter o seu final, porque se Sara pôde ser curada, Rebeca parecia que não poderia também ter filhos, mas Deus estende as suas mãos curadoras e cura o útero de Rebeca. E Rebeca é mãe, e é mãe de quem? De um filho chamado Jacó. E Jacó se casa com outra mulher que nós conhecemos como Raquel e Lia. Mas a história da redenção ela continua em Raquel. E quem é Raquel? Assim como Sara, assim como Rebeca, é uma mãe ou é uma mulher que não pode ter filhos, que não pode desfrutar da maternidade. Mas de novo, Deus de amor cura o ventre de Raquel e ela tem filhos. E dentre os seus filhos há José, a quem toda a esperança de Israel se reúne, porque José se torna um dos maiores governantes do mundo antigo. E José é símbolo de humildade, de um poder e de uma liderança que acolhe, de alimento para o mundo. E tudo isso é fruto da maternidade de três mulheres, de Sara, de Rebeca e de Raquel. Muito tempo depois de José, aparece uma outra mulher na Bíblia, uma outra maternidade. Começa o livro de Êxodo e nós vemos no capítulo 2, o narrador nos contando que um casal da tribo de Levi se une e tem um filho. Esse filho é hebreu. Esse filho nasce sob o signo da escravidão no Egito. Seu nome é Moisés. Moisés porque é tirado das águas. Mas Moisés não vem do nada. Moisés vem de um seio. Moisés vem do útero. E quem é esse seio? De quem é esse útero? É de uma mulher chamada Joquebede. Joquebede, um instrumento de Deus para a libertação do mundo. Porque é do ventre de Joquebede, é do seu cuidado protegendo Moisés durante 3 meses, é da sua fé, crendo que Deus ia proteger no meio das águas do Nilo, que entra uma outra mulher, a filha de Faraó. Joquebede é mãe, de fato, a filha de Faraó é mãe de cuidado, e assim segue a história da redenção. Nós vamos ver as mães Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Joquebede. E a história da maternidade da Bíblia, a história de libertação, continua, porque na época dos juízes, Deus levanta Débora. Nós não sabemos se Débora foi mãe biológica, mas nós temos certeza que ela foi uma mãe espiritual para a nação de Israel, para o povo de Israel. Profetisas como Hulda lideraram também o povo de Israel na direção da reconciliação com Deus. E a história segue o seu caminho traçado por Deus. Pestes aconteceram, pandemias aconteceram, tentativas de dizimar um povo aconteceram, mas Deus sempre tinha uma mãe, Deus sempre tinha uma maternidade, Deus sempre tinha um útero que traz Davi, um útero que traz Josias, o rei generoso, um útero que traz o profeta Isaías, que profetiza. Está chegando o tempo que um útero santo, escolhido por Deus, vai
trazer o Salvador do mundo à humanidade. 700 anos depois da profecia de Isaías, lá na Palestina aparece uma outra mãe, uma outra maternidade. Quem é essa mulher? Essa mulher é Isabel. Isabel é esposa de um sacerdote, Zacarias. Eles servem a Deus no templo. E olha que impressionante, ela também não podia ter filhos. Mas o Espírito Santo toca o seu útero, toca o seu ventre, e nasce de Isabel João o Batista. Quem é João Batista? João Batista é a encarnação da profecia de Isaías. É aquele que vem em nome do Senhor, é aquele que vem preparando os caminhos do Messias, é aquele que chama o povo e a nação de Israel ao arrependimento, para que experimente agora a verdadeira libertação, não apenas a libertação política do Egito, mas a libertação espiritual de todas as formas de morte representada pelo pecado. E João nasce. 6 meses depois acontece o inesperado, acontece o maior ato da história dos seres humanos. Numa cidadezinha pobre e simples da Palestina, um útero abençoado vê o seu ventre crescer, e depois de 9 meses nasce uma criança. Que criança é essa? A Bíblia identifica essa criança como o desejado das nações. Isaías, o profeta, diz que ele será o Deus forte, o Deus conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os profetas anelam a vinda dele. Balaão, por exemplo, disse: eu vê-lo-ei, mas não de perto, eu contemplá-lo-ei, mas não agora. Abraão, diz o texto sagrado, anelou por esse dia. Simeão, um profeta dos tempos do nascimento de Jesus, queria tanto ver o nascimento do Messias, que quando Jesus nasce, ele ora dizendo: Pai amado, pode me chamar agora para a eternidade, porque os meus olhos já viram a salvação. E Deus escolhe uma jovem palestina chamada Maria, santo útero, santo ventre, porque é dessa mãe que vem o Salvador do mundo. E Jesus Cristo nasce, e Jesus Cristo vem ao mundo, e os pastores querem conhecê-lo. Os homens simples se aproximam dele. A sabedoria humana, representada pelos magos do Oriente, querem conhecê-lo. Deus distribui o seu conhecimento pelo mundo, porque um ventre santo deu à luz uma criança santa. E essa criança é a esperança de um mundo doente, de um mundo marcado pela separação espiritual de Deus, um mundo marcado pelas doenças emocionais, um mundo marcado por muitas pestes, por muitas pandemias, um mundo marcado por pessoas aleijadas, por pessoas que não têm a visão do mundo e perderam parte da sua humanidade, um mundo aleijado por espíritos malignos que escravizam pessoas, mantêm elas nas ruas, mantêm elas aprisionadas, um mundo que deixa as pessoas reféns e escravas de sistemas políticos e econômicos. Mas na plenitude dos tempos, como diz o livro de Hebreus, Deus nos revelou Jesus Cristo. A criança veio ao mundo, uma maternidade santa, a maternidade de Maria, agora coloca diante do mundo um rei. Mas não é um rei que começa no trono, é um rei humilde, é um rei que vem como uma criança, é um rei que se identifica com o mais pobre, com os mais vulneráveis. É um rei que não nasce no palácio, ele nasce num estábulo de animais. Ele se identifica com o cego que perdeu a visão, ele se identifica com a prostituta que perdeu o seu valor como mulher. Ele tem misericórdia da mulher que não tem filhos e ministra a vida sobre ela. Ele tem misericórdia do cego que não enxerga o mundo e a beleza de Deus e cura os seus olhos. Ele tem compaixão daquele que não tem movimentos e mobilidade e cura suas pernas, cura suas mãos. Quem é ele? Ele é aquele que veio de um útero santo, de uma eternidade santa. E é por isso que tempos depois, Jesus cresce, se torna um homem excepcional. Ele cura, liberta, salva, perdoa.
mas a humanidade, os filhos de Eva, os filhos da descendência da serpente, não reconhece o seu senhorio. A civilização não reconhece que foi visitada por Deus através de Jesus Cristo, a criança prometida por Isaías, o profeta. E Jesus então é levado à cruz. A criança que veio fazer o bem, a criança que chegou ao mundo cheio de amor e esperança, agora está diante da cruz da história. A cruz, que era elemento de vergonha, agora recebe o príncipe do universo. Mas Deus não deixa lá. Deus não deixa sujeito à morte, até porque a morte não poderia vencê-lo. Então, num domingo como esse, pela manhã, a luz de Deus brilha na história. Maria, a mãe chorosa, Maria, a mãe mais agraciada do mundo, que chorava a perda do seu filho, aquele filho que veio através de profecias, aquele filho que parecia que estava no túmulo, que parecia que a morte tinha vencido, mas algo extraordinário acontece. O poder de Deus invade o nosso mundo, o poder da ressurreição invade o túmulo na Palestina, e Deus traz a vida de novo, Jesus Cristo. A morte perde a sua batalha, os poderes das trevas perdem a sua batalha. Jesus Cristo toma as chaves do inferno e de todos os poderes malignos, e a sua vida de novo agora aparece como aquele que a morte não pôde vencê-lo. O útero santo de Maria é vingado, a maternidade santa de Maria agora é vingada. Maria talvez agora se lembra, ao ver Jesus ressuscitado, o Cristo ressurreto, aquele que prometeu que os seus seguidores também receberiam o poder da ressurreição. Ela talvez se lembra daqueles últimos momentos da vida de Jesus pendurado numa cruz, porque Jesus olha para João e diz assim: João, aí está sua mãe. O que é que Jesus está dizendo? Está dizendo que a partir da vida dele, a partir do evangelho dele, a partir da visita de Deus ao nosso mundo, agora os discípulos de Jesus cuidariam uns dos outros. O que significa essa palavra de Jesus? Que todos aqueles que chegam à comunidade de fé, à igreja de Jesus, a esse projeto de acolhimento que é a igreja na humanidade, todos podem receber um abraço de mãe. Aqueles que chegam sem a mãe ou sem um pai, vão ter uma mãe espiritual que vai orar por ele, vai cuidar dele. Mas significa também que as mães recebem um ministério. Jesus olha para a sua mãe Maria, olha para João e diz: mãe, aí está o seu filho. O que Jesus está dizendo? O que Jesus está dizendo é que a partir de agora, as mães também terão a ajuda dos filhos. Às vezes não serão filhos biológicos, às vezes não serão filhos de criação, mas serão filhos e mães espirituais. O Evangelho traz uma nova maternidade, pessoas que geram filhos espirituais. Nós fomos gerados espiritualmente de Deus, mas Deus usou a maternidade espiritual de alguém para que nós conhecêssemos a Ele. E agora, nós somos chamados para ser mães e pais de outras pessoas, para que eles conheçam Jesus Cristo, para que eles tenham entrada no corpo de Cristo e para que a vida eterna já seja uma realidade para eles aqui e agora, enquanto o reino não ganha a sua plenitude. E como é que tudo isso se liga à ceia do Senhor? Muito tempo depois, Jesus vai erguer a sua voz e dizer: gente, eu sou o pão da vida, eu sou o filho de uma maternidade eterna, eu sou o pão, ou seja, o símbolo da vida, eu sou o sangue, o símbolo da vida. O pão é o símbolo da manutenção da vida. Ninguém vive sem o pão, ninguém vive sem o alimento. E o sangue? Ninguém vive sem o sangue. Você pode viver sem um coração biológico, tem uma máquina que vai te ajudar. Você pode viver com parte do seu pulmão, outros itens medicinais vão te ajudar, mas você não pode viver sem sangue. Você pode no máximo purificar o seu sangue,
mas não há como ter vida sem sangue. É por isso que o sangue de Jesus traz vida. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica. É por isso que os cristãos falam tanto em sangue, porque no sangue está a vida. É por isso que Jesus deu o seu sangue por nós. Em outras palavras, Ele deu a sua vida. E é por isso que Jesus Cristo é pão para a vida, ou seja, a vida só é alimentada através dele, das suas palavras, dos seus ensinos, do seu poder e do seu amor. Falar em pão e falar em vinho é falar em vida. É isso que Jesus está dizendo. A partir de agora, meus amigos, meus discípulos, eu sou o pão da vida que vai alimentar a vida de vocês. Eu sou o sangue representado nesse cálice, uma nova aliança. Eu vou gerar vida eterna em vocês, porque o meu sangue tem os anticorpos da ressurreição. O sangue de vocês não. E eu gosto muito de pensar nessa bênção do sangue de Jesus, porque os médicos hoje já estão testando o plasma do sangue humano, um dos componentes do sangue humano, para curar os doentes de Covid. Por quê? Porque acredita-se que nesse plasma já haja os anticorpos que vão combater um vírus chamado coronavírus ou SARS-2. Agora pense espiritualmente o que significa disso. Quando Jesus diz que o seu sangue é derramado em nós, nas nossas veias, nas nossas artérias, o que está sendo dito aí é que o sangue de Jesus, que já tem os anticorpos da ressurreição, que a morte não tem mais poder sobre ele, está sendo colocado na nossa corrente sanguínea, por assim dizer. O sangue de Jesus agora combate o maior de todos os vírus, o vírus do pecado, o vírus que nos mata, que nos separa de Deus, que rouba a nossa humanidade, que rouba a nossa solidariedade, que rouba a nossa generosidade, que rouba a nossa capacidade de perdoar. O sangue de Jesus está sobre você. E é por isso que nos dias finais da sua vida nesse mundo, Jesus institui a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? É a representação dessa libertação que começa com os hebreus lá no Egito. Deus liberta politicamente um povo, mas agora Deus está libertando espiritualmente um povo. E esse povo são embaixadores de Deus num mundo que precisa desesperadamente de uma vacina. Não uma vacina apenas para proteger a nossa vida biológica, mas uma vacina que nos cure do pior dos vírus, o vírus do pecado que nos separa de Deus e gera morte, morte espiritual, que gera morte emocional, que gera morte biológica. Mas Jesus diz: se vocês se alimentarem de mim, que sou pão da vida, se vocês tomarem desse cálice que representa o meu sangue, vocês estarão protegidos desse vírus mortal, porque os anticorpos da ressurreição farão parte de vocês, e vocês agora jamais serão atingidos por esse vírus mortal, porque a minha vida entrou dentro de você. A luz apagou todas as trevas. Sai a doença, entra a cura. Sai a culpa, entra o perdão. Sai a morte e entra a vida. E não é uma vida qualquer, é uma vida eterna que já começa agora. Isso está disposto para você. Isso está à sua disposição hoje. Jesus Cristo veio porque Deus escolheu um útero santo, uma maternidade santa, e é por isso que você, mulher, você, mãe, é bendita em Maria. Se o anjo disse para Maria: bendito és tu, agraciada és tu entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Você, mulher, que tem filhos biológicos, você é bendita em Deus, porque Deus deu a você a possibilidade de levar adiante a humanidade, a criação. Mas não é só isso, Deus deu mais a você. Deus deu a você uma maternidade espiritual. Além de gerar filhos biológicos, você também é capaz de gerar filhos espirituais, filhos na fé, filhos do amor,
filhos do acolhimento. E essa maternidade, curiosamente, ela não se restringe às mulheres. Deus espalhou esse sentimento de mãe e amor de mãe, para que todos nós, chamados para servir no reino de Deus, abracemos uns aos outros. Eu comecei essa mensagem dizendo que a igreja é uma cesta, a comunidade de Jesus é uma cesta. Nessa cesta você tem que fazer, ou só pode fazer, duas coisas. O que você não pode fazer é ficar alienado disso. Ou você se aproxima e pega pão, porque você precisa de pão para comer, e a igreja é isso. Ou você traz pão para dentro dessa cesta, para que muita gente tenha pão. Não dá para você ficar isento. Ou você pega pão, ou você traz pão. Agora olhe para a ceia do Senhor e para o reino de Deus representado na igreja. Também é esse lugar. O reino de Deus, você se serve da comunhão e você serve a comunhão. Você não pode ficar parado. E no reino de Deus eu gosto muito de pensar assim, olhar para as palavras de Jesus na cruz. No reino de Deus, ou você é mãe, ou você é filho. Ou você é a mãe Maria, para cuidar de João, o filho, ou você é João, para cuidar da mãe Maria. O que você não pode fazer é se tornar alguém independente, que não cuida de ninguém e não é cuidado de ninguém. Eu não sei quem representa você hoje, mas talvez você seja uma das muitas Marias que Deus levantou no mundo para cuidar de muitos filhos espirituais, emocionais, afetivos. Mas se você não for uma mãe, certamente você é um filho, você é um João, e você tem que olhar para as mães desse mundo e ouvir a voz de Jesus dizendo: filho, aí está sua mãe, cuide dela, proteja a velhice, proteja as mulheres, proteja os mais frágeis, proteja os mais vulneráveis, porque esse é o Espírito de Cristo, esse é o Espírito de Deus. E se tem uma coisa que lembra mais, de forma mais real, o amor de Deus pela humanidade, é o amor de mãe. Mãe ama mesmo quando não concorda. Mãe ama mesmo quando o filho é um bandido. Mãe ama mesmo quando o filho é o mais ordinário dos seres humanos. A mãe não concorda, mas ela não deixa de amar. Inclusive quando ela disciplina porque ama. Por isso que nós conhecemos de forma mais real o amor de Deus. Então a minha oração é que você, mamãe, seja um instrumento em que o mundo conheça o amor de Deus a partir da sua vida. E se você é um filho, que o mundo conheça o amor de Deus através de um filho que cuida das suas mamães. Mãe ou filho, você tem um chamado para cuidar daqueles que precisam ser cuidados. E quando você cuida, você é cuidado também. É por isso que o Instituto Atos está numa campanha mais que arte, mais que música, mais que amor. Por quê? Porque o Instituto Atos sabe que cuidando de alguém, ele será cuidado por Deus. E a gente tem experimentado isso. Muitas empresas têm se unido a nós, muitas organizações. Isso é uma roda de amor e solidariedade. Por quê? Porque o amor de Deus está aparecendo através de cuidados. Cuidado de mãe, cuidado de filhos, cuidado de organizações, cuidado de igrejas. A minha oração é que você seja objeto desse amor, ou cuidando, ou sendo cuidado. Em nome de Jesus, para a glória de Deus.